Oi pessoal, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse coelhinho de Páscoa de amigurumi. É um coelho bem facinho de fazer, eu vou dividir o vídeo em duas partes, então no vídeo de hoje eu vou ensinar a tecer todas as partes do coelho. E no vídeo da semana que vem a gente vai fazer a montagem e também vai ficar faltando tecer pra semana que vem a bolsinha, tá? Essa bolsinha que tem as cenourinhas. Então vão ser 2 vídeos pra gente concluir todo o coelhinho. Eu já ensinei aqui no canal a fazer essa mini cenourinha e a fazer os ovinhos de Páscoa, esses pequenininhos também. Então eu vou deixar o link no bloco de informações desse vídeo. E aí quem quiser já ir adiantando, né, os ovinhos e as cenourinhas pra ficar mais rápido, já pode ir fazendo, que aí depois na semana que vem a gente finaliza só fazendo a montagem do coelhinho. Assim que sair a segunda parte do vídeo do coelhinho, eu também já vou deixar linkado aqui em cima no card, tá? Então vai sair na semana que vem, mas aí eu ponho aqui em cima no card pra ficar um pouquinho mais fácil pra vocês acessarem. Antes da gente começar, já deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as novidades. Bora pro vídeo? O fio que eu vou usar tem um tex de 400 e é 100% algodão. É esse verde bem clarinho e junto com ele vou usar uma agulha de 2 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí junto com uma agulha compatível. A gente vai iniciar fazendo o anelzinho mágico, então eu sempre faço um ezinho, assim com o fio, e seguro bem aqui, ó, onde um fio passa em cima do outro. Insiro a minha agulha aqui no centro e vou trazer o fio que vem do novelo de frente pra trás, ó. Então, eu laço ele aqui de frente para trás e puxo ele aqui por dentro dessa laçadona. Fico com uma laçadinha na minha agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro da laçada que estava na agulha. Então, a gente já tem aqui pronto o anelzinho mágico. Eu gosto de puxar essa perninha aqui, mas se não quiser, não precisa. Dentro desse anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. Para fazer o ponto baixo, a gente insere a agulha aqui no centro do buracão, traz o fio para frente. Fica com 2 laçadinhas, laça e tira de dentro das duas. Fiz o primeiro ponto baixo e agora eu vou seguir fazendo pontos baixos até ter um total de 6 pontos na primeira carreira. Tenho os meus 6 pontos baixos, agora eu solto aqui um pouco a laçada e eu vou puxar para fechar o anel mágico. Puxem só até encostar o primeiro ponto no último, não precisa puxar muito, porque senão fica muito difícil de fazer o primeiro ponto da próxima carreira. Na segunda carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, para cada pontinho que a gente tem aqui na base, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto. Faço um ponto baixo e dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. Terminei a segunda carreira com 12 pontos baixos e agora eu vou colocar um marcador de pontos aqui no último ponto da segunda carreira. Esse marcador serve para a gente saber exatamente onde começa e onde termina cada uma das carreiras. A gente está começando, eu não falei, mas eu vou começar fazendo as perninhas, tá? Então, a gente vai trabalhar agora 2 carreiras retas, que basicamente a gente só vai fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, não vai ter mais aumento por enquanto. Então, vamos lá, a gente vai trabalhar 2 carreiras, eu vou fazer as minhas 2 e volto quando finalizar. Antes da gente continuar, vamos fechar completamente esse anelzinho mágico aqui, porque senão depois vai ficar difícil, tá? Porque a gente vai começar a subir a carreira. Então, eu fiz alguns pontinhos da terceira carreira, vou fechar aqui completamente, puxando esse fiozinho do início. E depois eu gosto de dar um nozinho bem rente. Agora sim, eu vou continuar, tá bom? Então, eu vou fazer a terceira e a quarta carreiras, fazendo só ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base. Finalizei as minhas últimas carreiras, né, as 2 últimas carreiras fazendo só pontos baixos, e agora na quinta carreira a gente vai trabalhar 4 diminuições e 4 pontos baixos. Para fazer a diminuição, a gente vai pegar só a alcinha da frente do ponto, e sem tirar, a gente pega só a alcinha da frente do ponto seguinte também. Então, eu fiquei aqui com as 2 alcinhas na minha agulha e mais a laçada. Laço o fio e vou tirar só de dentro das 2 alcinhas. Fiquei com mais 2 na agulha, uma laçada e mais a alcinha que estava ali atrás. Vou laçar mais uma vez e tirar de dentro das 2.
Fiz a primeira diminuição do trabalho. Agora, aqui nos próximos 2 pontos, a gente vai fazer mais uma. Então, eu laço o fio pegando, laço o ponto pegando só a alcinha da frente. Sem tirar, eu pego só a alcinha da frente do ponto seguinte também. Laço o fio, trago por dentro das 2 alcinhas, laço mais uma vez e tiro das 2 laçadas que estão na minha agulha. Fiz o segundo ponto, a segunda diminuição. Agora, a gente vai fazer mais 2 diminuições e depois mais 4 pontos baixos. Finalizei a quinta carreira com 8 pontos baixos, tá? Porque a gente fez 4 diminuições e depois mais 4 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar da carreira de número 6 até a carreira de número 21, fazendo só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base. Conforme vocês forem tecendo as carreiras, vão colocando enchimento na peça, porque senão depois fica difícil de pôr, principalmente aqui no começo. Então, já vão fazendo, né? Faz um pouquinho de carreira, daí depois já põe um pouco de enchimento. Faz mais um pouquinho de carreira e coloca mais um pouquinho de enchimento. E esse fiozinho aqui de início, a gente pode jogar lá pra dentro. Quando o buraquinho é bem pequenininho assim, eu gosto de pôr enchimento ou usando uma pinça. Pode ser a pinça, essa ó, pinça assim de tirar a sobrancelha mesmo. Ou pode ser aquela pinça Peraí que eu vou mostrar, que eu não sei qual que é a diferença. Essa, ó. Que é pra fazer coisa, né? Pra fazer, sei lá, trabalho manual. Então, pode ser a pinça, qualquer pinça que vocês tiverem aí que consiga, ó, colocar lá pra dentro. E eu também uso pra pôr enchimento. Então, quando tá o buraquinho bem pequenininho assim, eu também uso uma pinça. Ou também dá pra pôr com a pontinha da tesoura, tá? Essa minha tesoura, ela é meio grossa pra isso. Mas se for aquela tesoura com a pontinha mais fininha, dá pra pôr, mas tem que tomar cuidado pra não furar, né? Pra não cortar a peça sem querer. Então, a gente vai trabalhar até a carreira de número 21, fazendo só pontos baixos. Finalizei a minha perninha e agora vocês vão precisar fazer mais 3, tá? Elas são exatamente iguais, 2 vai ser perna e 2 vai ser bracinho. É exatamente a mesma coisa, então façam aí até vocês terem um total de 4 perninhas, né? 2 perninhas e 2 bracinhos. Próxima coisa que a gente vai fazer vai ser o rabinho, que é só uma bolinha. A gente vai iniciar do mesmo jeito que a gente iniciou as perninhas. Então, eu fiz a primeira carreira com 6 pontos baixos, a segunda carreira com 6 aumentos, a terceira e a quarta carreira fazendo só pontos baixos, né? 12 pontos baixos em cada uma delas. E agora, na quinta carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Não, desculpa. Na quinta carreira, a gente vai trabalhar 6 diminuições, que a gente vai fechar essa bolinha. Então, do mesmo jeito que a gente fez as diminuições, né, da perninha, a gente vai fazer aqui. Pega as 2 alcinhas, traz o fio, laça e tira das 2 que estão na agulha. Fiz a primeira diminuição, eu vou fazer 6 diminuições no total. Fiz aqui as diminuições. Agora, por esse buraquinho super pequenininho, eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Quem preferir pode colocar enchimento antes de fazer essa última carreira de diminuição. Eu acabei esquecendo de falar, mas eu vou deixar escrito na tela pra vocês. Mas eu vou pôr agora um pouquinho de enchimento, então eu pego aqui a pinça, ó, e por esse buraquinho eu consigo pôr. Sempre quando a peça é pequenininha, e eu prefiro deixar pra pôr enchimento no último momento da peça, porque senão quando a gente vai tecendo as carreiras, o enchimento vai ficando preso nos pontos, e aí o acabamento da peça depois fica meio feio. Pode cortar o fio, deixa um espacinho pra gente fazer o arremate aqui, pra fechar o buraquinho e pra gente fazer a costura, tá? Puxa aqui a laçadinha e eu vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. Pra fechar esse buraquinho que tá aqui, a gente vai fazer um anel mágico invertido. Pra fazer o anel mágico invertido, a gente vai pegar só a alcinha que tá por fora do ponto, ó, tá vendo? Que é essa alcinha que tá na frente, né? É a que fica por fora aqui do círculo. Então, a gente tem 6 alcinhas, 6 pontos, a gente vai pegar 6 alcinhas. Só a que tá na frente, que é também a que está por fora. Então, vamos lá, a gente laça aqui a primeira, laça a segunda. A gente vai fazer isso até chegar aqui no fim da carreira, são 6 pontos no total. Lacei todos os pontos, eu vou apoiar o meu dedo aqui no meio e puxar pra fechar esse buraquinho. Pode puxar bem, eu gosto de dar um nozinho, então eu vou passar aqui, ó, pegando uma alcinha do ponto, puxo o meu fio
e vou passar aqui por dentro, ó, antes de terminar de puxar. Ajusta. Eu também vou jogar aqui pra dentro, ó, o meu fio bem no miolinho que a gente acabou de fazer. E vou sair lá atrás, no miolinho do anel mágico. Dou uma puxadinha e aí eu vou ajeitar a minha bolinha pra ela ficar bem bonitinha e bem redondinha. Pode deixar de canto, né, que a gente já fez essa parte, agora a gente vai começar a tecer as próximas partes. Essa bolinha vai ser o rabo do coelhinho, tá bom? Agora a gente vai começar a fazer o corpinho do coelho. Eu já fiz a primeira carreira, que foram 6 pontos baixos no anel mágico, e a segunda, que foram 6 aumentos, tá? A mesma coisa que a gente fez no começo das outras peças. E agora a gente vai trabalhar a terceira carreira fazendo um ponto baixo no primeiro ponto da base. E no próximo, um aumento. A gente vai repetir agora essa sequência de um ponto baixo e um aumento até chegar no marcador. Então, agora eu faço um ponto baixo, no próximo, um aumento, tá? A gente vai repetir, vão ser 6 repetições no total e a gente finaliza essa carreira com 18 pontos baixos. Na quarta carreira, a gente vai começar fazendo um aumento no primeiro ponto da base. E nos próximos 2 pontos, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Então, a sequência dessa carreira vai ser um aumento e 2 pontos baixos até chegar no marcador. A gente finaliza a carreira com 24 pontos baixos. Na próxima carreira, a sequência vai ser 3 pontos baixos e um aumento até chegar no marcador. A próxima carreira, a gente vai iniciar fazendo 2 pontos baixos. No próximo ponto, a gente faz um aumento. Agora, a gente vai fazer 5 vezes a sequência de 4 pontos baixos e um aumento. E depois, a gente vai finalizar a carreira com mais 2 pontos baixos. Deixa eu só terminar essa sequência aqui que eu vou explicar pra vocês por que a gente vai fazer isso. Então, eu tô fazendo aqui a minha primeira sequência, 4 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. Eu comecei trabalhando 2 pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai trabalhar 5 vezes a repetição de 4 pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai fazer a volta quase toda. Quando chegar aqui no fim, depois que a gente terminar essas 5 repetições, vão sobrar 2 pontos baixos. E aí, a gente vai fazer 2 pontos baixos, um em cima de cada um. Por que a gente faz isso? Dessa forma, a gente intercala os aumentos. O aumento dessa carreira, ó, tá bem aqui. E o aumento da carreira anterior tá aqui, ó. Desse jeito, a nossa peça ela vai crescendo mais redondinha. Então, a única coisa que a gente fez aqui foi quebrar a primeira sequência. Então, a gente começou fazendo 2 pontos baixos em aumento e depois os 2 pontos baixos que faltaram, ele vai ficar aqui atrás, ó, no final. Então, nessa carreira, a gente vai trabalhar dessa forma para a nossa peça ficar mais perfeitinha. Então, eu vou seguir fazendo 4 pontos baixos em um aumento e depois lá no fim, mais 2 pontos baixos. Na carreira de número 7, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento até chegar no marcador. A próxima carreira, a gente vai começar fazendo 3 pontos baixos. No próximo ponto, um aumento. E agora, a gente vai repetir 5 vezes a sequência de 6 pontos baixos e um aumento. E depois, a gente finaliza a carreira com mais 3 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar da carreira de número 9 até a carreira de número 16, fazendo só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Se vocês ainda não fecharam completamente aqui o anelzinho mágico e não deram um nozinho, façam isso já, porque a peça vai começar a subir, então fica mais fácil se a gente fizer isso agora. Eu vou fazer as minhas carreiras, vão ser todas carreiras retas, né, que é um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. É um ponto baixo para cada ponto baixo que a gente tem aqui na base. E quando eu finalizar a minha carreira de número 16, eu volto com vocês. Finalizei as minhas carreiras retas e agora, né, a gente vai começar a fazer as diminuições. Nessa carreira, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos. Nos próximos 2 pontos da base, a gente vai fazer uma diminuição.
E agora a gente vai repetir 5 vezes a sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição, e depois a gente finaliza com mais 3 pontos baixos a carreira. E na carreira de número 18, a gente vai trabalhar só pontos baixos, vão ser 42 pontos baixos no total, um ponto para cada ponto que a gente tem aqui na base. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. E na próxima carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. A próxima carreira, a gente começa fazendo 2 pontos baixos. Nos próximos 2 pontos, uma diminuição. Agora, a gente vai trabalhar 5 vezes a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição e finaliza a carreira com mais 2 pontos baixos. E a próxima carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. Acabei de finalizar a carreira de número 21 e eu já coloquei um pouco de enchimento aqui nessa parte, tá? Se vocês já quiserem colocar um pouquinho de enchimento, pode pôr, mas a gente ainda vai trabalhar algumas, 2 ou 3 carreiras, 2 carreiras de diminuições, e aí depois ainda vai ficar um buraquinho pra gente pôr mais. Mas eu já coloquei aqui um pouco só pra ficar um pouquinho mais fácil, e aí eu vou empurrando ele aqui pra trás, ó, conforme eu for tecendo os próximos pontos. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. E agora, na última carreira, a gente vai trabalhar uma diminuição e 2 pontos baixos até chegar no marcador. Finalizei a carreira de número 24, já coloquei mais enchimento, ó, a minha peça ela tá bem estruturadinha, tá bem cheinha. Coloquem bastante enchimento na peça de vocês, pra ela criar, né, esse formatinho, pra ficar com o formato que a gente teceu bem perfeitinho. Podem colocar enchimento até vocês sentir que a peça tá bem estruturada. E agora a gente já finalizou essa parte, a gente vai fazer a cabeça separada e depois fazer a costura, porque eu acho que fica melhor, né, que ela fica mais firme aqui nessa parte, não fica caindo, então a gente já pode cortar esse fio. Não precisa deixar um espaço muito grande aqui, só cortem um pedacinho, né, deixando uma sobrinha para não acontecer de se perder, né, de soltar depois. E puxa aqui a última laçadinha. A gente vai deixar essa peça agora em espera enquanto a gente tece as próximas. Eu já adiantei o meu trabalho deixando as próximas peças que a gente vai precisar para fazer o corpinho do coelho prontas. Basicamente, eu vou explicar cada uma, né, uma por vez para vocês, mas para fazer a cabecinha, basicamente, a gente vai repetir o processo que a gente fez aqui no corpinho. A única diferença é que quando a gente começa as carreiras de diminuições aqui no corpinho, a gente intercala com uma carreira reta. E no caso da cabecinha, a gente não vai intercalar com essa carreira reta. A gente vai começar a fazer as carreiras de diminuições e aí a gente vai trabalhar uma atrás da outra. Eu vou deixar a receita da cabecinha na tela para vocês. Outra coisa importante dessa parte aqui é que a gente vai precisar colocar os olhinhos. Os olhinhos que eu usei aqui, eles têm 9 milímetros, 9 aqui na altura, na parte maior, e 6 aqui na lateral, na parte menor. Eu tenho um outro aqui, ó, pra mostrar pra vocês sem tá já preso. E atrás desse olhinho, a gente precisa colocar a travinha de segurança, ó. Então, a gente insere ele aqui no espacinho do ponto e pelo lado de trás, por dentro do amigurumi, a gente coloca a travinha. Então, a minha sugestão é que vocês trabalhem a cabecinha, as carreiras de aumento e todas as carreiras retas. E antes de começar as carreiras de diminuições, vocês já coloquem o olho na peça de vocês. Vocês vão precisar colocar o olhinho entre as carreiras de número 12 e de número 13, contando a partir do início aqui, do anel mágico de início que a gente faz. Então, vocês vão contar 12 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
e vai colocar entre a carreira de número 12 e a carreira de número 13. E eu deixei 7 pontos de distância entre cada olhinho, né? Na verdade, vai dar 8, porque um pontinho acaba ficando aqui dentro do olhinho. Então, vocês coloquem um alfinete entre as carreiras de número 12 e 13, depois vocês contem 8 pontos baixos e coloca o outro olhinho. Então, entre as carreiras de número 12 e 13, com 8 pontos baixos de distância entre eles. Outra coisa importante é deixar uma sobra de fio aqui na cabecinha pra gente fazer a costura depois. Esse fio não precisa ser gigante, mas ele tem que ser um pouco mais comprido. Eu normalmente deixo uns 25 centímetros. Eu vou deixar a receita na tela para vocês bem direitinho, né, carreira por carreira. Inclusive, eu vou deixar escrito também a posição para vocês colocarem os olhinhos. E depois, a última peça, né, as duas últimas peças que a gente vai tecer, vai ser as orelhas. Então, eu também vou deixar a receita na tela para vocês. Basicamente, a gente vai seguir uma sequência de carreiras de aumentos, depois algumas carreiras retas e depois uma sequência de carreiras de diminuições, intercalando com carreiras retas, do mesmo jeito que a gente... Do mesmo jeito que a gente finalizou aqui, ó, essas carreiras de diminuição do corpinho, tá? Eu vou deixar também na tela... carreira por carreira para vocês fazerem as orelhas, vocês precisam repetir, né? Fazer 2 orelhinhas. E agora que eu já expliquei pra vocês como é que faz cada uma das partes do coelho, eu vou deixar pra gente fazer a montagem e o bordadinho aqui do rostinho do coelho no próximo vídeo, tá? Então vai ser no vídeo da semana que vem. Façam aí todas essas peças, né, pra vocês também terem aí o coelhinho de vocês, faltando só a montagem. Outra coisa que eu queria falar já nesse vídeo, que vocês podem ir adiantando se vocês quiserem, é que eu vou usar essa cenourinha, né, pra fazer a composição do coelho. Na verdade, é a cenoura e o ovinho, tá? Pra ser o ovinho de Páscoa. Só que eu já ensinei a fazer esses 2 vídeos aqui no canal. Eu vou deixar um link no bloco de informações desse vídeo, tanto da cenoura quanto do ovinho, porque eles estão em 2 vídeos separados. E aí vocês também, quem quiser, já pode adiantar. Para esse projeto especificamente, eu vou usar 3 cenourinhas, mas vocês podem fazer quantas vocês quiserem. 2 cenourinhas vai caber dentro da bolsinha, que a gente também vai tecer no próximo vídeo. E uma cenourinha eu vou deixar soltinha, ou para prender na mãozinha do coelho, né? Do jeito que ficar mais legal depois nas fotos. E os ovinhos, eu fiz um total de 5. Então, eu tenho 5 desses ovinhos prontos. E cada um eu fiz de uma cor, então eu vou pegar aqui todas as cores para vocês verem, ó. Fiz um verde, que é da mesma cor do corpinho, do coelho, um lilás, um rosa, um amarelo e outro azul. Eu fiz essas cores, vocês podem fazer as cores que vocês quiserem e as quantidades que vocês quiserem, né? Tanto da cenourinha quanto dos ovinhos de Páscoa. Então, eu vou deixar o link no bloco de informações desse vídeo e eu também vou deixar aqui em cima no card para vocês, para quem quiser já ir adiantando, né, o trabalho, já ir fazendo essa parte. E aí a gente se vê no próximo vídeo para continuar, para fazer a montagem, o bordado e para tecer a bolsinha, que é o que tá faltando. Pronto, pessoal, agora a gente já teceu todas as partes do coelhinho e fica pra semana que vem a gente fazer a montagem e a finalização. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!